Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, mais um vídeo do canal Palavra Plena está começando, tá certo? Deus abençoe sua casa, sua família poderosamente e vamos juntos estudar a Palavra de Deus, tá certo? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe para que a Palavra de Deus possa chegar ao pleno conhecimento de todos e o nome do Senhor seja glorificado, tá certo? Hoje gostaria de falar sobre a questão do voto, tá certo? Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é o voto que é feito na igreja. Os pastores estimulam o voto, muitas igrejas dizem, faça um voto ao Senhor, irmão, e faça um voto para que Deus possa agir na sua causa, nos seus problemas. Faça um voto a Deus que Ele vai resolver a situação. Irmão, eu queria saber, talvez você está aí, queria saber claramente, como as pessoas têm muita dúvida, sobre o voto, o que devo fazer com o voto. Vamos ler o que está escrito no Salmo 116, no versículo 17 até o 19. Diz assim, Salmo 116, do 17 até o 19, do verso 17 até o 19. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Veja que o salmista, ele está dizendo que oferecerá sacrifício de ações de graça ao Senhor. Ele vai relatar aqui que ele vai glorificar a Deus e agradecer a Deus com ações de graça pelo aquilo que Deus tem feito no seu viver, tá certo? Então, quando ele começa a dizer, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, o salmista está se colocando que ele cumprirá com o voto que ele mesmo fez a Deus, tá certo? Lembrando que no Antigo Testamento, né, Deus não exigia voto de ninguém, tá certo? O voto era voluntário. Irmão, onde é que está escrito isso? Que eu quero saber que o voto era voluntário. Está aí escrito. Se você abrir a sua Bíblia em Números capítulo 30, se não foge da memória, Números capítulo 30, a gente vai ver a questão do voto. Diz assim a santa e rica palavra de Deus. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Certo? Tá certo, irmão? Então veja que aqui Deus não exigia de ninguém voto, mas Moisés estava alertando acerca da lei dos votos, tanto dos homens como as mulheres, está aí no capítulo 30. Aqui eu só li uma pequena parte. Ele vai dizer que quando um homem fizer um voto, ele está dizendo assim, eu não estou estimulando vocês a fazer voto. Moisés não estimulou ninguém a fazer voto. Moisés não obrigou a ninguém a votar diante de Deus. E Deus também não estimulou e nem obrigou ninguém a fazer voto na igreja. O voto é voluntário. Se eu sentir de mim mesmo, da minha alma, votar a Deus, se eu agir na minha causa, se o Senhor fizer isso, eu irei dar um culto de ação de graça, eu irei dar isso para a igreja, eu irei ofertar isso aqui, aí é voluntário, é você e Deus. Então, não há obrigação dos líderes estimular voto nos irmãos hoje. Irmão, faça um voto nisso, faça não. Deixa os irmãos sentir. Se eles quiserem votar a si mesmo, e eles quiserem votar diante de Deus, eles podem fazer isso, tá certo? Por quê? Porque se eu estimular as pessoas a votarem, e elas saírem por aí fazendo voto, não cumprir, eles estarão pecando diante de Deus. Irmão, e a Bíblia fala que se eu prometer um voto a Deus e eu não cumprir é pecado? É pecado. O sábio Salomão, ele escreveu isso no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, diz assim, ó, quando a Deus fizere, Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, quando a Deus fizere algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. E o que votarem
paga. É melhor que não votes do que votes e não pagues. Tá vendo? Então, se eu, como é que diz? Votar ao Senhor, sair por aí fazendo voto, quero isso, quero aquilo, eu vou dar isso ao Senhor, e eu não cumpri, Deus agir por mim, eu não cumpri, eu estou pecando. Por quê? É bíblico o que está acontecendo aqui. Então, Salomão vai dizer, é melhor que você não vote a Deus se você não puder cumprir. Então, toda vez que um irmão, uma irmã, a igreja do Senhor, o povo de Deus votar, assim que Deus agir, cumpra o voto. Outra coisa, votos ao Senhor voluntários de si mesmo, onde se vota a Deus, não se paga na hora. Aí, irmão, traga R$100 que você está fazendo um voto com Deus. Isso é falho, isso é falso, isso é enganoso. Tá certo, irmão? Voto não se faz dessa forma. Voto não se paga na hora. Voto, a gente entrega a causa a Deus. A gente diz de coração, se for votar a Deus, se o Senhor agir, quando o Senhor me der vitória, eu irei cumprir. Pode ser com ação de graça, pode ser com atitude sua, pode ser em dinheiro para a igreja, para o pastor, quem seja. Pode ser para a obra aquilo que você vai votar. Tá certo? Agora tem um porém, não é o líder que vai dizer que você tem que votar e não é o líder que vai dizer o que vai ser o voto, tá certo? O voto é uma coisa entre você e Deus, tá certo, meus irmãos? Então, para você não sair fazendo voto loucamente, ficar com aquilo na cabeça e dizer estou pecando contra o Senhor. Então, quando votar, vote consciente. Deus, o Senhor vai me dar esta causa nas minhas mãos, eu vou conseguir isso aqui. Quando o Senhor me der, eu irei fazer um culto de ação de graça, eu irei comprar isso para a igreja, eu irei dar uma oferta na igreja. Aí é uma questão sua, não é da liderança da igreja, não é de Deus, porque Deus não pede voto a seu ninguém. Agora, o sábio Salomão diz, né? Quando fizeres algum voto, não seja tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. E o que votares, pague. Então, se está devendo voto ao Senhor, pague, porque senão você vai estar pecando e transgredindo a vontade de Deus. Veja que Paulo, ele fez um voto ao Senhor, se não me foge da memória. Ele votou ao Senhor, o apóstolo São Paulo votou o quê, irmão? Ele votou algo que você vai achar bem interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Abra a sua Bíblia, irmão. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa para nos ensinar e nos corrigir e também nos abençoar. Tá certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18, diz assim. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, e tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinha votado, ou tinha um voto, e deixou Éfeso, e deixou dali, mas eles entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhe que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Então veja que Paulo, ele fez um voto a Deus, de rapar a cabeça. Olha que interessante. Não sei qual foi a causa que Paulo pediu a Deus, né? Porque aqui Paulo está em Coríntio e Éfeso e também está voltando para Jerusalém, né? Paulo fez um voto a Deus e o voto de Paulo foi rapar a cabeça, tirar os cabelos e rapar a cabeça para cumprir o voto que ele tinha feito a Deus. Irmão, o voto, ele é algo especial que você coloca. Por quê? Porque voto quer dizer uma promessa feita a Deus. Então, assim como Deus ele faz promessa para nós e Deus cumpre, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então nós também devemos ser sinceros para cumprir aquilo que a gente prometeu a Deus. Então, se a gente prometeu a Deus votar e dizer Deus haja nas nossas causas, lute por nós, nos dá vitória, então quando Deus cumpra os seus votos, tá certo? Seja consciente daquilo que você vai votar. Você pode votar com adoração, você pode votar com oferta, você pode votar com festa e você pode votar rapando a cabeça, quem sabe fazendo algo que é cultural, tá certo, meus irmãos? Então, faça um voto a Deus, votar é maravilhoso, mas faça com
consciência, porque o Senhor, Ele cumpre com a sua palavra. Está aqui. Seja consciente na hora de votar. Não deixe ninguém estimular você e não deixe líder ou alguém querer dizer o que é que vai ser o voto. O voto é seu, você tem esse direito. Vote se você quiser. Se você não quiser, também fica em paz, em nome de Jesus.